Série C. Pois é, o Remo fez ontem o 10º jogo no campeonato e sofreu a 6ª derrota. O jogo foi em Natal contra o ABC, o Leão Azul. Foi superado e a noite não foi só de futebol, não. Também teve pancadaria, violência entre gangues travestidas de torcidas. Cheio de confiança pela vitória na última rodada, o Remo foi até Natal enfrentar o ABC, com a esperança de se aproximar do G8. E o Leão começou bem. Ítalo recebeu o lançamento e pegou de primeira, ficou no quase. Logo depois, o time potiguar teve a chance com o Iago, Marcelo Rangel salvou. E apesar do começo interessante, a equipe azulina sofreu o primeiro gol. Gênison aproveitou o cruzamento de Lima. Poucos minutos depois, Lucas Sampaio chutou, a bola desviou, Marcelo Rangel ainda tocou, mas não foi o suficiente. No segundo tempo, o ABC continuou levando perigo, Gabriel Santiago chutou para fora. E Felipinho, que saiu do banco de reservas, até ficou frente a frente com o goleiro. Desequilibrado, perdeu a chance. E para preservar o resultado, o alvinegro recuou, mas para o Remo faltava inspiração. Aos 31 minutos, Felipinho deu um fio de esperança para os azulinos e diminuiu. Porém, o momento de alegria se transformou em caos. Logo depois do gol azulino, um membro de uma torcida organizada do Remo foi até a torcida do ABC para roubar uma faixa. Os torcedores alvinegros ficaram revoltados, invadiram o campo e partiram em direção ao setor visitante. A polícia interviu. No campo, o jogo ficou parado por 12 minutos. E quando a bola voltou a rolar, o técnico Rodrigo Santana colocou Ribamar e Matheus Anjos, mas nem os 20 minutos de acréscimos foram suficientes para conseguir um empate. Pelo contrário, Daniel Cruz fez o terceiro dos donos da casa. 3-1 foi o placar final. A derrota contra um adversário direto atrapalha os planos da classificação azulina. E além de ser ultrapassado pelo ABC, o Remo ainda vê a distância para o G8 ficar em 5 pontos. E restando 9 jogos para o final da primeira fase, a margem de erro para o futuro vai ficando cada vez menor. São 9 de 19 rodadas, então nós estamos exatamente no meio do caminho nessa fase da série C, que define quem avança para a fase dos quadrangulares e quem vai ser rebaixado. 9 rodadas, isso é muita coisa. E depois tem outra questão. A Série C, historicamente, como todas as competições mais longas, a Série B vai ter muito isso, que é oscilação, times que começaram muito bem, que agora estão bem, que vão ter queda, times que estão abaixo, que vão crescer. Esse cenário de agora, claro que ele é válido, mas ele não é definitivo. Muita coisa ainda vai mudar dentro dessa competição. Times que hoje estão no conforto vão viver sufoco, times que estão no sufoco vão viver conforto dentro dessa Série C. Ferreira, só para, desculpa interromper, o torcedor, obviamente, chega uma hora que ele começa a fazer aquelas contas, né? Fica preocupado com a questão da classificação. O Remo tem 10 pontos, né? Hoje, Isso, tem 10 pontos. Faltam 9 rodadas, aí tem 27 pontos a disputar. Com quantos pontos, em média, uma equipe consegue classificação nos outros anos? 25 pontos, mais ou menos, consegue classificação, Ferreira, para a próxima fase? Em geral, como é que tem sido? 25 é uma pontuação de segurança. Então, transformando... Né, pode ser com menos. Pode ser com menos. Então, vamos lá. O Remo tem 10 pontos, teria que ter 15 pontos a mais para chegar aos 25. Com segurança, sim. Então, de 9 jogos, teria que vencer 5. É mais ou menos isso? Teria que fazer 15 em 27. Isso. Que dá um aproveitamento ali em torno de um pouquinho acima de 50%. Então, se a gente comparar, o Remo vai ter que melhorar um pouco, bastante esse rendimento, né, para poder conseguir essa classificação, né? Não tenha dúvida. Assim, como você falou, tem muitos jogos a cumprir, né, mas teria que ganhar pelo menos 4 a 5 jogos do restante, né, Fernando? Mas aí a gente vai vendo esse cenário mudando para quem consegue engatar uma sequência de 2, 3 rodas. Muda completamente. O exemplo é o Floresta, por exemplo. Floresta era o lanterna, venceu 2 jogos, saiu da zona do rebaixamento. Exatamente. E isso não só muda os números, mas como muda o estado de ânimo também. Sim. O Remo, por exemplo, estava muito aceso, porque vinha numa bela sequência. Perdeu o jogo de ontem, aí as contas elas já entram nesse processo que é um pouco mais pessimista, né?
Mas no jogo das emoções é assim que funciona essa caminhada na primeira fase do campeonato. Pelo menos o Remo se livrou daquela pressão maior de quem estava ali ou na zona do rebaixamento ou muito próximo, embora não esteja em condição confortável nem mesmo em relação ao rebaixamento. Mas aí a gente avalia produtividade, desempenho. O desempenho do time do Remo, ele é promissor para uma reação. O time vem demonstrando esse crescimento. Ontem não foi tão aceso quanto em jornadas anteriores e poderia até ter tido melhor sorte, não fosse a confusão imediatamente após o gol do Remo. Pois é, o Remo vinha bem na partida, estava Ferreira. muito bem, o Remo estava dominando o jogo no segundo tempo, aí conseguiu fazer o gol. Aí a confusão paralisou o jogo por 12 minutos. Essas imagens que nós estamos vendo aí são de fora já, né? Fora do estádio. Depois da confusão dentro do estádio, que paralisou o jogo por 12 minutos, os brigões saíram e foram aprontar fora do estádio. Você vê que essa invasão de campo ela ocorre logo depois do gol do Remo. Há uma observação importante a se fazer sobre essa confusão aí. Vocês lembram quando o América de Natal veio jogar em Belém, que teve uma confusão dessa? Eu conversava até com os colegas do estúdio sobre isso, né? Houve uma confusão no Almirante Barroso feia, inclusive que envolveu torcedores do Remo também no meio. Exatamente, porque essas gangues, elas têm convênio. Eu trato dessa forma porque torcida organizada não é isso aí. Elas têm convênio. No caso do Remo, em relação ao Rio Grande do Norte, do Remo tem afinidade com o América e do Paysandu tem afinidade com o ABC. O Remo joga lá contra o ABC. Aí vão 3, 4, meia dúzia do grupo de Belém e levam o material uniforme e chega lá, distribui para os integrantes lá do rival do ABC, do rival do ABC, que engrossam o grupo. Quando sai uma briga dessa aí, é mais por conta da rivalidade de lá. Sim. Como no ocorrido aqui, foi mais pela rivalidade daqui. E é muito confortável aí para quem é do América e faz uma briga dessa, porque o América não se prejudica. Sim. Quem vai se prejudicar nessa história é o Remo, porque estava lá a marca do Remo, o escudo do Remo usado pelos brigões. Então, é o Remo que está identificado ali através dos representantes. Isso vai chegar ao STJD, obviamente, porque são imagens muito fortes, com grande repercussão. Paralisou o jogo, né, Felipe? Paralisou o jogo, que é um agravante, e seguramente o Remo não vai escapar de punição, assim como o ABC também, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vai haver o processo, vai fluir o processo, o Remo seguramente irá a julgamento e terá punição, muito provavelmente, ainda nesta Série C, tendo que jogar naquelas condições de só mulheres e crianças tendo acesso ao estádio. E nesse caso, Ferreira, houve identificação do torcedor que começou a confusão, porque seria um torcedor que foi ao lado contrário, digamos assim, na outra torcida, e tentou arrancar a faixa. Já houve informações sobre isso, Ferreira? Não há nenhuma informação sobre isso. Bom, é possível que durante o dia, hoje, a gente tenha alguma informação a respeito.